Graça e paz, queridos, mais uma vez juntos, né, para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né, e juntos vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né. E eu gostaria de pedir você que continuasse orando pela nossa igreja, né. Nosso desejo é voltar agora no primeiro domingo, mas as coisas estão piorando. Então vamos orar, vamos continuar orando para que o nome do Senhor seja glorificado e que a gente possa fazer somente aquilo que Ele quer. Amém? Vamos orar antes de dar início ao nosso estudo dessa noite? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Se você ainda não colocou lá sua participação no grupo, faça isso, né? E juntos vamos ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite que o Senhor nos permite estar juntos, ó Deus, meditando na Tua Palavra. Continue falando dos nossos corações, somos dependentes do Senhor. Deus, queremos que o Senhor seja tudo em nossa vida, em primeiro lugar. Queremos agradar ao Senhor, não queremos errar o caminho, Senhor. Segura firme nas nossas mãos, abençoa cada lar agora, cada pessoa que nos escuta nesta hora, que Teu Espírito Santo possa achar, ó Deus, morada em cada coração, achar, ó Deus, o lugar onde que possa fluir, ó Deus, essa palavra, que o Senhor possa transformar cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Abençoa todos que nos ouvem nessa noite, abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso retorno, Deus, abençoa o nosso Brasil, abençoa aquelas pessoas que estão sofrendo, abençoa o nosso presidente. Deus, quanta luta, quanta confusão, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece todas as coisas e o Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso nós descansamos no Senhor, e a única coisa que nós queremos fazer é agradar ao Senhor. Por isso nós te pedimos, segura firme nas nossas mãos, Senhor. Abençoa o Teu povo onde estiver agora clamando por Ti, precisando de ajuda. Deus, socorre o Teu povo no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo no nome de Jesus. Continue falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar nessa noite, o tema da nossa lição dessa noite é motivos que não nos permitem herdar a terra prometida. Quais são esses motivos que nos atrapalham na nossa caminhada para a gente não herdar a terra prometida? Nós vamos ver, né, o que aconteceu com o povo de Israel e a nossa vida também hoje. Nós estamos numa caminhada rumo à nossa pátria, né, a nossa Canaã celestial, né? Mas tem coisas que podem nos impedir e que a gente não alcance essa promessa. Tem coisas que podem acontecer na nossa vida, nós vamos ver, que pode nos tirar do caminho. Então nós precisamos ficar atentos. Jesus, não nos deixe errar o alvo, não nos deixe sair do caminho, não nos deixe, Senhor, desviar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, né? Que Deus possa nos usar. Nós vemos que desde quando Deus chamou Abraão, né? Ele disse que ele queria um povo, ele queria escolher um povo, ele queria selecionar, né, uma nação e fazer dele um povo peculiar. E Deus vem trabalhando ao longo do tempo, né, usando vida, usando pessoas, homens e mulheres, para que essa obra seja concluída. E nós vemos que depois o povo foi ser escravo lá no Egito, né? E o desejo de Deus para aquela nação, para aquele povo, para mim e para você que fazemos parte desse povo, né? É o melhor. Então nós vamos ler em Êxodo 3, no verso 6 e 8, que diz assim, Êxodo 3, versos 6 e 8 diz assim, Deus falando para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Então, esse era o desejo de Deus. O desejo de Deus para nós é o melhor. O desejo de Deus para nós é tirarmos dessa agonia, né? Quantos não estão vivendo uma agonia nesses dias de pandemia, não é verdade? Então, essa palavra também é para nós hoje. Deus está ouvindo o clamor do seu povo e o desejo de Deus é de nos abençoar.
nos levar para uma terra que emana leite e mel, um lugar de fartura. É isso que ele falou com o povo, né? Falou com Moisés para falar com o povo. Então, nós vemos que na nossa caminhada, muitas coisas nos atrapalham a gente não herdar essa promessa. Então, precisamos vigiar, né? Então, nós vamos ver aqui que Deus, o projeto dele era dar uma terra que emana leite e mel. Isso, gente, Deus tem para nós também coisas maravilhosas. Deus tem para nós promessas maravilhosas, né? Mas nós vemos que esse povo que ele amou, esse povo que ele tirou do Egito, esse povo que viu milagres, né, acontecer em toda a sua trajetória, eles murmuravam e eles não entraram na terra prometida. E isso serve para mim e para você, para que a gente possa vigiar, para que nós possamos herdar a nossa pátria, né? Para que a gente possa herdar aquilo que Deus tem para nós. Então, o título dessa mensagem, como eu já falei, é motivos que não nos permitem herdar a terra prometida. Então, 5 motivos para não herdar essa terra prometida, e eu vou falar e você vai visualizando hoje o que pode nos impedir de chegar a herdar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, né, o que Deus tem preparado para nós. Como que é maravilhoso aquilo que Deus tem para nós. Então, vamos lá. O que nos atrapalha de entrar na terra prometida? Cuidemos para não ficar de fora. Então, nós vamos ver cinco motivos. Eu vou falar os 5 motivos, agora a gente vai falar disso passo a passo. Primeiro motivo, desprezo a Deus. Quantas pessoas têm desprezado a Deus? Segundo, a incredulidade. Terceiro, culpar a Deus. Quantas vezes nós culpamos a Deus pelos nossos problemas? Quarto, um coração desviado, nós vamos falar sobre isso. E o quinto, rebelião. Tem muitas coisas que nos impedem nessa caminhada, mas nós vamos falar sobre esses 5 motivos que nos atrapalham. Então, pede o Espírito Santo para ir te abrindo a sua visão, a sua mente, para que você possa entender, Deus, o que está me atrapalhando nessa caminhada? Porque eu quero ser fiel até a morte, não é isso que Deus tem falando para nós? Quem for fiel até a morte, né? Ele tem a garantia, né, daquilo que Deus tem preparado para nós. Então vamos lá, primeiro motivo para não entrar em Canaã, na terra prometida, é o desprezo a Deus. Quando as pessoas têm desprezado as coisas de Deus, a Deus, o próprio Deus, quando as pessoas têm trocado, né, tirado o lugar de primazia na sua vida, o lugar de Deus, têm colocado outras coisas. Que outras coisas você tem colocado no lugar de Deus? Será que isso tem acontecido comigo, com você? Então, a Bíblia diz assim, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia os seus caminhos o despreza. Então, uma coisa que despreza a Deus é quando nós desviamos dos caminhos dele. É quando nós saímos fora, quando nós não deixamos Deus como prioridade na nossa vida. Ninguém assume que despreza a Deus, né? Ninguém. A gente sempre fala, não, mas eu não tenho desprezado não. Mas será que a nossa vida, né, não está dizendo o contrário? Então, contudo, no texto acima é dito que aquele que se desvia dos seus caminhos o despreza. Então, se eu não estou andando nos caminhos do Senhor, se eu não tenho feito aquilo que o agrada, eu tenho desprezado a esse Deus. E isso nos atrapalha a entrar na terra prometida. Os caminhos que trilhamos podem demonstrar ou não desprezo ao Senhor. Quais são as nossas... O que nós temos feito? Pouco ou nada vale para alguém dizer que não despreza o Senhor se os seus caminhos estão distantes da palavra de Deus. Temor e desprezo são palavras antagônicas no texto. Quem teme o Senhor anda na retidão. Quem teme o Senhor não escolhe atalhos. Quem teme o Senhor tem prazer em caminhar segundo a sua palavra. No entanto, quem se desvia dos seus caminhos o despreza. Será que eu tenho desprezado o Senhor com a minha conduta, com o meu caminhar? Onde eu tenho andado? Quem busca atalho na vida, trilhando veredas tortuosas, ignora a Deus, despreza a Deus. E isso pode nos atrapalhar de não entrar na terra prometida. Nós vemos que o povo apresentou uma série de reclamações a Moisés sobre a vida deles no deserto. Veja como foi a resposta de Deus. Então vamos ver aí, e a gente vai trazendo para nós nos nossos dias, tá bom? Números 14, 23 e 24 diz assim: o povo viu milagres
Como nós temos visto milagres, quantas vezes Deus nos abençoou, quantos milagres Ele já fez na nossa vida, né? Não é diferente do povo. Às vezes a gente quer criticá-los, né? Por causa da murmuração deles, mas a gente faz a mesma coisa, né? Então, em Números 14, 23, 24, diz assim: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Tá vendo? Isso impediu o homem, muitas pessoas, de herdar a terra prometida. Então, e ele disse: todo mundo que me desprezou não vai ver a terra prometida. Mas ele disse assim: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Gente, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, a nossa família também é abençoada, os nossos descendentes também são abençoados. Então nós vemos aqui que o povo reclamou demais, o povo desprezou a Deus. Nós não queremos esse Deus, nós queremos voltar para a comida que tinha naquelas cebolas que nós comíamos. E a Bíblia fala, nós lemos aqui no começo, que o povo estava sofrendo, e Deus falou assim: eu tenho ouvido o gemido desse povo, por isso que eu desci e vou tirar esse povo daqui através de você, Moisés. Continuando no mesmo capítulo, nos versículos antes, diz assim: o Senhor disse a Moisés, no mesmo capítulo de Números 14, né, versículo 11 e 12, um pouquinho para cima. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Será que nós temos tratado o Senhor com pouco caso? Será que a obra do Senhor tem sido pouco caso? Né? Domingo na Santa Ceia, não é todo mundo que a gente vê fazendo Santa Ceia. Não é porque a gente quer não, irmãos. É porque nós, como pastores, nós estamos seguindo aquilo que o Senhor tem pedido. Não é porque a gente quer que você nos obedeça por obedecer, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todas as vezes que nós nos reunirmos, era para a gente comer do pão e do cálice. Então a gente faz isso uma vez por semana, mas tem gente que nem uma vez por mês, desculpa. Nem uma vez por mês não faz. Quando a gente fala, gente, vamos juntar, vamos reunir, vamos ceiar. Não é porque eu quero, não é porque o pastor quer, é porque a palavra de Deus que manda. Então nós continuamos aí, nós quando estamos com a porta fechada, é pensando em você. Não é porque a gente quer, né? E a Bíblia diz assim: até quando esse povo vai me tratar com pouco caso? Gente, Jesus derramou o seu sangue, ele foi moído. Quando a gente pega aquele pão e fala que Jesus foi moído no nosso lugar, ele derramou o sangue no nosso lugar. É porque quando a gente prepara a Santa Ceia, é para a gente lembrar que ele sofreu mesmo por mim e por você. E às vezes a gente vê pessoas que têm cargo na igreja, que exerce função de alguma função dentro da igreja e faz pouco caso. Vocês não estão fazendo pouco caso nem de mim, do pastor também, né? Como pastores, irmãos. Mas Jesus aqui, olha, ele está falando assim: até quando esse povo me trata com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Eles estavam vendo as maravilhas. Irmão, você está aí me ouvindo, é porque Deus tem te guardado dessa pandemia, desse vírus. Tem quantas pessoas já foram embora, partiram para a eternidade? Mas se você está aqui é porque Deus tem nos abençoado, tem me guardado, tem te guardado, tem te mostrado vitórias, tem te dado livramentos. E a gente muitas vezes faz pouco caso da obra do Senhor. Eu quero ver quando nós abrimos a igreja, se você realmente está com vontade de servir ao Senhor. Eu estou morrendo de saudade, eu quero ver se você vai estar aqui. E enquanto é isso, nós estamos numa mordomia aqui em casa. E muitas pessoas têm feito pouco caso da obra do Senhor. E ele diz assim: até quando esse povo vai me tratar com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga. Olha o que Deus falou aqui com o povo. Eles já tinham saído do Egito. As pragas já tinham ficado para trás, já tinham passado essa parte aqui. Eles já tinham visto o livramento de Deus. Você já viu o livramento de Deus. E aqui ele está falando com o povo aqui, olha, eles já estavam no deserto. Ele diz assim: esse povo não está vendo quantas coisas eu fiz maravilhosas para esse povo. Eu já livrei de praga.
Mas aí Deus vem e fala assim: eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Irmãos, Deus ainda espera da gente, mesmo a gente às vezes não dando ouvido ao Senhor, Ele ainda espera que a gente possa mudar, por isso que Ele ainda continua falando. Então, um motivo que nos impede de herdar a terra prometida é o desprezo. É o desprezo. Nós vimos aqui bem claro o que é que Deus falou com aquele povo. Segundo motivo para não entrar na terra de Canaã é a incredulidade. Não podemos deixar que a incredulidade invada nossos corações. Não saiamos do cativeiro para viver no deserto. Não saímos do cativeiro para viver no deserto, o que eles fizeram. Nós saímos de lá e vamos viver no deserto. Não, Deus não quer nem eu nem você. O desejo de Deus é a terra prometida, não é o deserto. Mas o povo nós muitas vezes precisamos passar por deserto, mas o deserto é lugar de passagem. Então aqui não saímos do cativeiro para viver no deserto, nem eu, nem você, nem aquele povo que ia passar, era só ficar firme. Olha, eles demoraram muito tempo no deserto porque eles não aprenderam. Às vezes essa pandemia está demorando muito ainda, é porque o povo de Deus ainda não aprendeu. É porque eu e você ainda não aprendemos, por isso que ela ainda vai demorar mais. Irmãos, é muito sério as coisas de Deus. O nosso destino é a terra prometida, não é ficar vivendo no deserto, mas muitas vezes precisamos ficar no deserto muito tempo porque nós não ouvimos a voz de Deus. A secura do deserto, os pedregais, as serpentes, as areias escaldantes do deserto não são o nosso destino. Viver nessa pandemia não é o nosso destino, irmão. Deus tem coisa melhor para nós e Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. Mas muitas vezes a nossa incredulidade é muito grande. Nosso destino é uma terra que manda leite e mel. Nosso destino é uma vida abundante. É isso que Deus tem preparado para nós. Mas mesmo no deserto, nós temos tido vitórias. Mesmo com essa pandemia, Deus tem nos dado vitória. Então, vamos acordar, vamos buscar o Senhor. Não deixe que o desprezo venha tirar você daquilo que Deus tem prometido. Não deixe que a incredulidade venha nos dominar. Em Deuteronômio 1, 26, 35, quando os 12 espias enviados por Moisés para observar a terra prometida, os 10 ao retornar fizeram um prognóstico trágico, mas Josué e Caleb procuraram mostrar o lado bom do evento. No entanto, o povo ficou com o pessimismo. Você acha que está diferente de hoje? Não, nós estamos aí, gente, a pandemia está aí, mas vamos crer no Senhor, vamos ficar firme, vamos juntar, né? Vamos juntar na quarta-feira, vamos juntar no domingo. Vamos nos unir, vamos celebrar a Santa Ceia, vamos fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer com alegria. A gente coloca as músicas. Será que todo mundo tem louvado ao Senhor aquelas músicas? Será que você tem reunido com o coração? Olha, é só Deus que conhece cada coração, o meu coração, o seu coração. E a nossa oração tem que ser todos os dias: Senhor, nos ajuda a chegar na terra prometida, não nos deixe morrer no deserto, segura firme na nossa mão, não ser incrédulo, não desprezar o Senhor. E ele diz assim que Josué e Caleb mostraram o lado bom do evento, né? No entanto, o povo ficou com pessimismo. O povo deu crédito àqueles 10 que falaram mal. E nós vamos ver sobre isso. Números 14, 27 diz: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Olha como é que Deus fala, hein? Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Ele estava falando com o povo dele. Ele estava falando com aquele povo que ele tirou do Egito, que era dele, que ele falou que queria fazer um povo peculiar, uma nação santa, um sacerdócio real. Ele está falando: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Será que Deus tem falado isso de mim e de você? Eu tenho ouvido esse povo que só sabe murmurar, eu tenho guardado eles, mas só sabe murmurar. Não dão crédito no que eu falo. Irmãos, Deus colocou os pastores porque Ele sabia que o povo precisa. Deus colocou a igreja nessas 4 paredes porque Ele sabe que o povo precisa. Porque se não tiver ninguém para estar ali na frente, né?
para ajudar, igual nós estamos fazendo aí. Vamos, gente, reunir, vamos juntar, vamos celebrar a Santa Ceia. Gente, eu fico vendo, tem muita gente ingrata. Infelizmente, tem muita gente ingrata. Mas tem muita gente sincera. E eu louvo a Deus pelas pessoas sinceras que Deus tem colocado no nosso meio, na nossa congregação. Muitas vezes temos a tendência de apenas ver os obstáculos, agindo exatamente como os 10 espias que influenciaram negativamente todo o povo. Nós podemos ver os cachos de uvas, as romãs, os figos, o leite e o mel, mas preferimos observar apenas os gigantes e as fortificações do adversário. Deus tem coisas boas para nós. Olha aqui, ó. Romãs, uvas, figos, leite e mel, mas o povo simplesmente dava ouvido àqueles 10 que falavam mal, né? O que eles falavam, né? Eles falavam lá que tinha gigantes. Nossa, mas tem gigante. Ah, mas não vamos dar conta. Será que nós vamos dar conta? Então, olharam só o lado negativo. Irmãos, olhe, agradeça a Deus que nós temos uma igreja, né, que está sempre unida, pastores, eu, pastor Wilson, pastora Noemi, pastor Antônio, né, temos aqui, estado aqui com vocês, querendo que vocês fiquem firmes, querendo dar uma palavra para vocês não desanimarem. Então, junte-se a nós, é isso que nós queremos. Não olhe para que você está vendo a circunstância. Ah, minha vida está difícil. Busque o Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas melhores para nós. Não murmure, comece a louvar isso que nós temos falado. Comece a louvar a Deus. Olha para as coisas boas que o Senhor já deu. Em quem temos acreditado? Se acreditarmos na circunstância, vamos ser incrédulos. Quanto às coisas de Deus, se acreditarmos na circunstância, vamos ser incrédulos quanto às coisas de Deus, porque o que estamos vendo no mundo não são notícias boas. Vamos então acreditar na palavra de Deus, no que Josué e Caleb relataram, porque eles acreditavam nas promessas de Deus. Eles viram gigantes? Viram. Eles viram que as muralhas eram muito grandes? Viram. Eles viram que era difícil? Viram. Mas o que eles resolveram? A crer nas promessas de Deus. Mas eles viram também os figos, as uvas, o leite, o mel, a terra boa. E é isso que nós temos que ver. Vamos ver o lado positivo. A igreja vai voltar em nome de Jesus. O Senhor abençoe cada um que faz parte dessa igreja, que nós possamos reunir o mais rápido possível. Não, mas a gente dá ouvido à fofoca, a gente dá ouvido a circunstâncias difíceis, a gente não procura se juntar, a gente não procura ouvir aquilo que Deus tem feito. Eu louvo a Deus por muitas pessoas nessa igreja. Eu louvo a Deus que tem sido fiel até nos dízimos e ofertas. Eu louvo a Deus, tem pessoas sinceras no nosso meio. Que bom, isso agrada o coração de Deus. Se agrada o nosso coração, que é ser humano, imagina o coração de Deus. Mas ainda vejo muita gente com desprezo. Eu vejo muita gente que não está nem aí. Em quem temos acreditado? Olha o que a incredulidade produz, irmãos, quando a gente olha a circunstância. A incredulidade, ela traz um senso de fraqueza. No versículo 31, diz assim: não podemos subir, sentem-se fracos, impotentes, incapazes. Quando eles viram, né, que os 10 espias falaram, né, como é que vai ser? Eles falaram assim: nós não podemos subir. Por quê? Porque eles eram incrédulos, nós não podemos subir, né? Essa incredulidade, ela traz, nos coloca como um senso de fraqueza. Nós não damos conta, assim, sentimos-se fracos, impotentes, incapazes. Essa incredulidade, ela traz um complexo de inferioridade. Diz assim: porque é mais forte do que nós não vamos dar conta. As cidades eram grandes, mas Deus é maior. As muralhas eram altas, mas Deus é o Altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Todo-Poderoso. A fé olha para Deus e vence as dificuldades. Ao contrário da incredulidade. A incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Então não vamos duvidar de Deus, não. A incredulidade também produz desespero e desânimo nos outros. Porque quando a gente vai falar para o outro, a gente vai falar só coisa ruim. Mas quando a gente tem fé em Deus, quando a gente está firme com o Senhor, nós vamos falar coisa boa. Não, essa pandemia vai passar. Não, vai dar certo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, não, olha, o comércio está ruim, estou desempregado. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso.
é aquele que supra as nossas necessidades, é aquele que tem estado conosco. Irmãos, tem muita gente no nosso meio que está vivendo milagres. Se você não está vendo um milagre, comece agora a pedir ao Senhor para corrigir o seu coração, né? Coloque em prática essas verdades da palavra de Deus e você vai viver milagres, porque nós não podemos ver as circunstâncias. A incredulidade, ela traz desespero e desânimo nos outros. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra. Aqueles 10, eles começaram a falar mal, né? A incredulidade traz baixa autoestima. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. É assim, fala, nós não somos nada não, nós somos pequenininho, nós somos gafanhotos, tem gigantes, vão engolir a gente. Não é assim que o povo fala? O povo fala, não vou tomar vacina não, que essa vacina vai matar. Irmãos, Deus, se Ele quiser nos levar, vai ser com vacina ou sem vacina. A minha esperança não está na vacina, mas se tiver vacina eu vou tomar. Mas não é isso que vai trazer a bênção do Senhor para mim, não. A bênção vai trazer, se eu estiver coladinho com Ele. Então a incredulidade faz a gente ficar com baixa autoestima. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram príncipes, líderes, nobres, homens de escola, mas se encolheram. Deus estava com aquele povo, gente, eles eram um exército poderoso que as nações tinham medo deles. Mas aqueles estavam como? Com baixa autoestima. Eles estavam se sentindo acuados, sentiram-se como gafanhotos sobre as botas do gigante. De príncipes a gafanhotos, de guerreiros a gafanhotos, de filhos do rei a insetos. Estavam com alta imagem arrasada. É assim que a incredulidade faz com a gente. A incredulidade também traz uma visão distorcida da realidade. Éramos gafanhotos aos seus olhos. Sendo que a gente tem que pensar assim, não, Deus é o Deus todo. Estou desempregado, não tem dinheiro não. Deus não vai deixar faltar nada, eu tenho certeza. Vamos levantar profetizando, vamos levantar dizendo que o Senhor está conosco, que Ele vai nos sustentar. Faça isso, irmão, você vai ver milagres. E eles diziam assim, eles são gigantes e nós pequenos, eles são fortes e nós fracos. A visão distorcida, eles são muito e nós poucos. Esse vírus, ele é mais forte, se a gente pegar, não sei o que vai dar não. Se pegar, Deus está no controle, Deus vai nos guardar. Se Ele guardou até agora, Ele vai continuar guardando. Somos do Senhor. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Olha o pensamento deles, irmãos. É assim que o inimigo faz. Quando nós deixamos que a incredulidade entre no nosso coração. Eles são guerreiros e nós peregrinos, arrastam-se no pó, sentindo-se indignos, fracotes, menos do que príncipe, menos do que homens, menos do que gente, gafanhotos e insetos. É assim que eles estavam se sentindo. Eles esqueceram que o Deus Todo-Poderoso estava com eles, mandava maná, mandava água, né? Abriu o mar vermelho, não deixaram que as pragas atingissem eles. Não está diferente de nós não, irmãos. Vamos olhar para cima, vamos olhar para o alto. Não deixe que a incredulidade entre no seu coração. É hora de entrar na terra prometida e da vida abundante. É hora de desafiar os gigantes. É hora de deixar de lado a incredulidade e confiar no Deus do impossível. É hora de tapar os ouvidos às vozes agorentas do pessimismo e crer nas promessas infalíveis da palavra de Deus. É isso que tem nos atrapalhado, é a incredulidade. Outro motivo que nos impede de herdar a nossa terra prometida é entrar em Canaã. Motivo para não entrar em Canaã, culpar a Deus. Muitas vezes nós culpamos a Deus dos nossos problemas. Muitos acham que a culpa é de Deus pela vida estragada que nós temos, mas não olham para as decisões erradas que nós mesmos fizemos. Eu tô sem dinheiro, eu tô sem emprego. A Bíblia diz que José, ele como empregado, como escravo, ele foi o melhor. Será que nós temos sido o melhor para que o patrão vai pensar 10 vezes em te mandar embora? Será que você tem sido realmente um bom empregado? Será que realmente você tem sido o melhor onde você tem estado? Se você for o melhor, as pessoas vão querer você por perto. Então muitas vezes nós culpamos a Deus. A vida está ruim por quê? Por causa das minhas decisões. A vida está ruim por quê? O que eu tenho feito para melhorar?
Nós culpamos a Deus, nós não olhamos para nós, não sabemos culpar. Por que eu estou passando por isso? A culpa é de Deus, Deus está permitindo isso, porque a culpa é dele. Então, Deus não tem culpa dos nossos problemas, Ele tem solução para os nossos problemas. Culpam a Deus pela vida que não dá certo, mas não avalia antes que deveria ter pedido orientação a Deus, não deveria ter feito o que fez. Fazemos as coisas porque achamos que devemos fazer, mas nós esquecemos que Deus, Ele está olhando todas as coisas e nós vamos entrar em rascada porque nós tomamos decisões erradas. Aí não adianta culpar a Deus, não. Culpar a Deus pelo comportamento dos nossos filhos quando nós nunca colocamos limite neles. Culpamos pela vida dos nossos filhos quando nós nunca colocamos limite neles. Culpamos a Deus por tantas coisas, quando nós é que somos os errados. Deus é maravilhoso e nos sustenta em todo o tempo, mas a consequência dos nossos atos deverão ser assumidos por nós. Todas as nossas atitudes têm consequências e a gente tem que assumir essas consequências. Mas Deus é o Todo-Poderoso, que Ele está de braços abertos a nos perdoar, nos amar, mudar a nossa rota, fazer de novo um novo caminho. Nós precisamos ter um coração arrependido, né? Quantas pessoas não têm um coração arrependido? Aquilo que compete a nós fazermos, façamos com diligência e sabedoria. Seja o melhor na sua casa, seja o melhor no seu trabalho, seja o melhor na sua escola. É para estudar? Vamos estudar. Seja o melhor. Busque a Deus, leia a palavra dele, coloque ele tudo em primeiro lugar. Todas as coisas Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos pedir, Deus tem misericórdia. Irmãos, essa palavra também é para mim, não é só para você. Essa palavra é para nós. É para mim, eu preciso de Deus todos os dias. Eu preciso buscar a Deus todos os dias. Eu preciso da mão poderosa dele na minha vida todos os dias, irmãos. Não pense assim, pastor, ele está falando uma palavra dura. Essa palavra dura é para mim também. Eu preciso de Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que nada venha nos impedir de chegar na terra prometida. Deus não tem culpa dos nossos problemas, Ele tem a solução para nós. Em Números 14, 1-3 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Quantas vezes nós culpamos os nossos pastores? Aquela igreja, os pastores, é assim, é assado. A gente sempre tem um culpado, né? E toda a comunidade disse: quem dera que tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Irmãos, olha a murmuração, né? Por que nós saímos lá do Egito, irmãos? Lá no Egito não valia a pena ficar, não, irmãos. O povo estava sofrendo, o povo era escravo. Mas olha aqui o que eles falam. Era melhor voltar para o Egito. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós somos exatamente como esse povo. O tempo todo Deus fez maravilha para esse povo e o povo reclamava, né? O povo continuava culpando a Deus. Deus trouxe a gente para cá, para quê? Para morrer aqui? Voltando lá no Números 14, 27, diz assim: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando? Olha o que Deus fala, gente. Está falando com o povo dele, está falando isso para mim e para você. Até quando eu vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Será que nós temos reclamado tanto assim a ponto de Deus falar isso conosco? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que o faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará
naquela terra a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Aquelas pessoas que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros foram que nasceram ali, foram os herdeiros, foram aqueles que nasceram ali no deserto. E aquele povo que saiu do Egito viram milagres, viram sinais, né? Lá, antes de sair com as pragas, quando atravessaram o Mar Vermelho, o maná, água, o cuidado de Deus, tudo. E Deus falou assim: é assim, vocês não vão entrar, seus filhos vão entrar, todos aqueles que nasceram no deserto vão entrar, a não ser Josué e Caleb. O resto não vai entrar. Vocês me rejeitaram. Vocês me rejeitaram e rejeitaram a promessa, rejeitaram a terra que eu falei que ia dar para vocês. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum homem dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Gente, é muito forte essa palavra, né? Qual geração nós pertencemos? A que entra em Canaã ou aquela geração que vai morrer no deserto? Em Canaã só entra a geração de Deus. Que eu e você sejamos essa geração de Deus, que vai fazer parte, que vai receber essa promessa, né? Vai ver essa terra prometida. Nós não vamos morrer no deserto. Nós vamos continuar firmes, porque o Senhor está conosco, né? Ele tem nos dado oportunidade de mudança. Motivo para entrar em terra Canaã: um coração desviado. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão com o coração desviado? Olha o que nós vamos ler aqui. Salmo 95, 6-11 diz assim: venham, adoremos, prostremos e ajoelhemos-nos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvirem a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele no dia de Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de ter visto o que eu fiz. Olha que palavra! Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecer os meus caminhos. Irmãos, que nós não tenhamos esse coração ingrato, né? Que nós venhamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, em todos os nossos caminhos. Ainda é tempo de mudança, né? Ver que o Senhor nos protegeu, ver que o Senhor nos guardou, ver que o Senhor tem guardado a nossa família nessa pandemia. Irmãos, o negócio está feio, mas o Senhor tem nos guardado. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Um coração que não tem Deus como alvo, né? É um coração desviado. Olha que interessante isso aqui. Quando plantas param de crescer, o que acontece? O próximo estágio é o quê? O definhamento. Então presta atenção, eu e você. Quando nós paramos de crescer, como uma planta, quando paramos de crescer, o próximo estágio é o quê? Definhamento, a morte, né? Muitas pessoas ainda estão dentro da igreja, estão definhando, porque pararam de crescer, pararam de olhar para o alvo, né? Quando a água deixa de fluir, logo vem o quê? A estagnação. Quando desistimos de subir o rio, começamos a ser carregados no rio abaixo. O afastamento de Deus começa no coração, muito antes da pessoa reconhecer que abandonou os caminhos de Deus. Ela já deixou de andar com Ele no seu interior. Muitas vezes você está dentro da igreja, você está com o coração desviado. O que tem dentro do seu coração? Olha o seu coração agora, como tem sido o seu dia a dia? Você parou de crescer? Você está definhando? Você parou de lutar contra a correnteza? Ou você está deixando levar? Não deixe que o seu coração se desvie do Senhor. Muitos, antes de uma pessoa reconhecer que abandonou o caminho do Senhor, ela já deixou de andar com Ele no seu interior.
Faça uma análise no seu coração. Muda de vida. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Que tragédia quando a pessoa vai se afastando de pouco em pouco e não se apercebe claramente disso, até enfrentar uma prova decisiva e ser derrotada. Não espere isso acontecer com você. Abra seus olhos, estique as mãos e fala: Senhor, segura nas minhas mãos. Deixe que o Senhor te abrace. Deixe que o Senhor te envolva. Deixe que Ele segure firme suas mãos. A pessoa que está com o coração afastado de Deus pode declarar que está tudo bem. Olha, pode gritar mais alto, orar por mais tempo, pregar com energia do que antes. Ela faz isso para aquietar os próprios temores, para impedir que os outros comecem a suspeitar dela ou para afugentar a convicção do Espírito Santo. Isso é seríssimo, né? Nós podemos camuflar, não é verdade? Podemos cantar, continuar orando, podemos continuar fazendo para que as pessoas vejam, mas o nosso interior já morreu. Outra marca de um coração desviado é quando se desconsidera os alertas do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é fiel, ele é autêntico em cada coração. Ele nos inspira a ser ousado na hora de arriscar. E ele dá sinais de alerta quando é hora de ser cauteloso. Ele fala conosco. Mas se nós não dermos ouvido, se nós tivermos um coração desviado, nós não vamos dar ouvido, nós vamos nos enfraquecendo até a morte, né? Até parar, até vir a derrota. E o último motivo, né, para a gente não herdar a Canaã celestial é a rebelião. Ezequiel 20, 10, 15. Ezequiel diz assim: Deus envia o profeta a Israel e relembra o que aconteceu no deserto, afirmando que: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Né, nós estamos vivendo um tempo de deserto, a gente pode ver assim, nessa pandemia, né? Mas que nós não venhamos rebelar contra o Senhor. Jurei não deixá-los entrar na terra que tinha dado, qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Quem se rebelou contra Deus não entrou em Canaã. Atitudes como o desprezo a Deus acabam nos afastando dele, principalmente pela incredulidade. Ainda muitas vezes, em culpar a Deus, nos eximimos da responsabilidade por determinadas coisas que semeamos ou por circunstâncias naturais da vida que pode levar a um coração desviado, propício à rebelião contra o Senhor. Então aqui eu fiz um resumo, né, de todas as coisas que nos afastam de Deus e que a gente não venha herdar a terra prometida. Então vamos lá de novo, né, para a gente recapitular. Atitudes como desprezo a Deus acabam nos afastando dele, principalmente da incredulidade. Segundo ponto, ainda muitas vezes culpar a Deus, nós culpamos a Deus, nos eximindo da nossa responsabilidade por determinadas coisas que semeamos ou por circunstâncias naturais da vida, pode levar a um coração desviado, propício ao quê? A rebelião contra o Senhor. Então que tenhamos cuidado, né? Vamos lutar, né? Uma luta, né, para herdarmos a terra prometida, né? Lutemos a boa luta para herdarmos a terra prometida. Deus requer e pede de nós para que estejamos dispostos a ser totalmente gastos em derramar como oferta de sacrifício para o Senhor. Ainda é tempo, né? É por isso que o próprio Jesus Cristo diz: quem quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Não é fácil não, mas não é impossível, né? Se nós quisermos realmente uma vida abundante, nós temos que mudar as nossas atitudes, né? Vamos rever aí o nosso caminho, rever quais são as minhas atitudes. Será que eu estou dentro fazendo alguma coisa desses princípios que pode me deixar do lado de fora? Buscar uma causa mais nobre. Qual é a causa mais nobre? É alcançar vidas, né? Corações e vidas que são movidos pelo Espírito Santo a dar generosamente do seu tempo, talento, tesouro, para que mais e mais pessoas possam conhecer o amor de Deus. Essa é a causa mais nobre. Então vamos lutar, né? Vamos lutar para que a nossa vida seja abundante, tenhamos uma vida abençoada, abundante, e também que outros também possam conhecer esse Deus maravilhoso e agradar o coração de Deus, né? Aguardando a coroação. Paulo aguarda a promessa que Deus lhe dá. A recompensa é dada por um juiz justo e impecável. Então, Paulo, ele fez tudo, ele lutou, ele buscou, ele guardou o seu coração, né?
e ele diz que a recompensa é dada por um juiz justo e que é impecável, né? Então nós vamos receber de Deus aquilo que Ele prometeu para nós, se nós andarmos de acordo com a sua vontade, não com esses motivos aqui, não tendo esses motivos na nossa vida que nos atrapalham de herdar a terra prometida. A Bíblia diz assim: vamos esperar nossa recompensa até o dia da vida do Senhor, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Hebreus 10, 23, para a gente terminar, diz assim: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, vamos pegar com firmeza aquilo que nós professamos, né? A esperança que professamos. Qual que é a sua esperança? É de herdar a vida eterna? Então, vamos pegar isso com afinco, né? Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Que Deus possa abençoar o meu coração, o seu coração. Não fique triste comigo, foi uma palavra dura, mas eu creio que Deus está falando aos nossos corações, porque é época de mudança. Deus quer estar pertinho de nós. Deus quer, como nós vimos no começo, o que Deus tem para nós era uma terra, né? O que Deus tinha para aquele povo, para nós, é uma terra que emana leite e mel. É uma terra que traz alegria. É uma terra, uma vida abundante, né? Mas o povo ficou no meio do caminho porque eles tiveram aqueles motivos que atrapalharam. Então Deus está trazendo para mim e para você, para que a gente não faça como eles, para que a gente mude. Deus está nos dando mais uma oportunidade. E eu agradeço a Deus por Ele falar comigo. Eu agradeço a Deus porque Ele está me chamando a atenção. Eu preciso buscá-lo cada dia mais. E eu quero fazer aquilo que agrada a Ele, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos morrer no deserto. Nem eu, nem você. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e que em breve, no nome de Jesus, vamos estar juntos. Mas enquanto é isso, vamos juntar, vamos nos unir, no nome de Jesus. Eu te peço, não fica desanimado, não. Busque e ore e peça a Deus para falar ao seu coração todos os dias, mas não desanime. Estamos aqui e queremos que você seja abençoado. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa noite, pela tua palavra. Deus, a tua palavra tem se cumprido na nossa vida. O Senhor tem nos guardado assim como o Senhor guardou aquele povo, oh Deus, diante daquelas pragas, diante daqueles momentos difíceis. O Senhor tinha o melhor para eles. Deus, assim como o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos guardado, que possamos continuar nessa caminhada, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não nos deixe perder, Senhor, a oportunidade. Não nos deixe perecer no caminho, mas que o Senhor segura firme nas nossas mãos. Abençoa todos aqueles que nos ouvem nessa noite e que o Senhor possa trazer uma alegria àqueles corações que têm se vivido ao Senhor, ó Deus, com afinco, e aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa falar nessa noite e transformar cada coração, para que cada dia mais possamos fazer aquilo que te agrada. Obrigada por tudo, obrigada por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, continuemos firmes no nome de Jesus. Eu amo você, nós amamos vocês, e breve, né? Nós estamos aí, como eu falei, querendo voltar no primeiro domingo de abril. Mas vamos aguardar mais um pouquinho e ver o que Deus tem para nós. E se nós voltarmos, vamos fazer todos aqueles protocolos, né? Vai ser assim, difícil, né? A gente vai chegar na igreja e vai querer dar um abraço, mas nós não vamos poder. Nós não vamos poder dar abraço, nós não vamos poder ficar pegando na mão. Nós vamos cumprir tudo aquilo que tem que ser feito para a glória de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se nós abrirmos e não seguirmos os protocolos e alguém for contaminado, nós vamos ficar muito tristes. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós precisamos fazer a nossa parte, porque a culpa não é de Deus, né? Ele está conosco, Ele está com o controle de todas as coisas, e Ele está comigo e com você, e Ele vai continuar conosco. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Deus te abençoe, abençoe a igreja, abençoe cada membro dessa igreja, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que tem estado conosco, seja, talvez no dia da reunião, mas que venha ouvir essa mensagem, possa ser abençoado por Deus grandemente. Eu amo vocês e que Deus continue conosco no nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus no nome de Jesus.